Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Poder falar um pouquinho de agricultura aí é sempre uma honra. Bom, pessoal, para quem não sabe, a Forbes está entrando cada vez mais presente no universo do agronegócio. Nessa semana, a gente lança, no primeiro momento, na nossa versão mobile do aplicativo da Forbes Brasil, uma edição especial que traz a lista das 100 maiores empresas do agro do Brasil. A partir da semana que vem, essa revista, na edição impressa, já estará disponível nas bancas. E, em paralelo a esse lançamento, a gente está fazendo uma série de lives falando do agronegócio. Essa série é uma série especial, apresentada pela New Holland do Brasil. E hoje, para iniciar essa série, a gente tem o Rafael Mioto, que ele é vice-presidente da New Holland Agriculture para a América do Sul. E ele vai contar um pouco para a gente não só o que a New Holland está fazendo no Brasil, mas algumas informações muito pertinentes sobre o agronegócio, que é uma indústria importantíssima, como eu falei, representa mais de 25% do PIB da nossa nação, mas ela continua sendo ainda uma indústria relativamente intramuros. Quem não está no campo, quem está na cidade, como eu, por exemplo, tem informação sobre o agro, mas não consegue entender a magnitude e a pujança desse negócio. Então, a gente trouxe o Rafael para contar um pouco mais desse assunto aqui para a gente. Eu queria fazer uma breve apresentação. Como eu falei, o Rafael é vice-presidente da New Holland Agriculture para a América do Sul. Ele é paranaense, de Francisco Beltrão, tem 41 anos, é formado em Engenharia Mecânica e Armamento pelo Instituto Militar de Engenharia, o IME, do Rio de Janeiro. Possui MBA em Desenvolvimento de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas, a nossa querida FGV. Me conta um pouco, Rafael, como é que um cara que saiu do Exército foi parar no agronegócio? Isso é uma história super longa, então vou tentar fazer o mais curta possível, né? Até para a gente aproveitar bem o nosso tempo aqui. Mas, assim, eu sou do interior do Paraná, aqui da região sudoeste, uma região tipicamente agrícola, né? Sempre muito próximo e muito ligado com a agricultura quando criança. Depois a gente foi morar na cidade, fomos morar em cidades maiores. E eu acabei me interessando muito por engenharia e eu criei uma fascinação aí pela vida militar. E daí surgiu essa questão, acabou que eu fui para o IME e me graduei como oficial do Exército e como engenheiro militar de armamento. Passei assim um bom tempo bastante longe da agricultura com um foco completamente diferente, tecnologia, indústria de defesa, uma coisa bem diferente. Depois disso eu fui para a Turquia, eu tive uma oportunidade de trabalhar numa multinacional de sistemas elétricos lá, que tive um choque cultural fantástico, realmente eu aprendi muito naquele período, uma vivência muito interessante que mudou bastante a minha cabeça. Quando eu volto para o Brasil, surge essa oportunidade de vir trabalhar na New Holland, no grupo CNH Industrial, e confesso que eu estava já migrando para outra indústria quando eu visitei a planta de Curitiba, vi as colheitadeiras, os tratores, passou um filme na minha cabeça e falei, cara, eu preciso voltar para esse negócio, eu preciso voltar para perto da agricultura. E aí começou minha carreira no grupo CNH, na marca New Holland, né? Eu entrei, né, inclusive na época, como assistência técnica, né, muito focado em campo, visitar cliente, resolver problemas, e aí foi um mergulho de cabeça na agricultura. Bom, então eu estou vendo aqui que você ingressou na CNH em 2004 e vem acumulando uma vasta experiência atuando nacionalmente e internacionalmente. Você trabalha no segmento agrícola, já passou pela área de suporte ao produto, serviços, venda, marketing, com atividades efetivas em todos os países da América Latina. E antes de você se tornar vice-presidente da América do Sul, você foi diretor de portfólio de produtos e serviços comerciais para o segmento agrícola, construção e veículos comerciais. Quer dizer, pelo visto, você deve ter tido uma visão bastante ampla de todo o portfólio da empresa e quanto da empresa está dentro do agro. Estou vendo que vocês têm aqui veículos de construção e veículos comerciais. Quantos % da New Holland da América do Sul advém do business e agricultura? O business agrícola ele responde aí por um percentual aí acima dos 40% aí da operação, né? É o business mais pesado da companhia a nível mundial, né? Também a nível regional. Então é uma empresa que tem uma vocação muito forte para o agro e também na atuação nos segmentos de construção, transportes. Nós temos aí também uma participação muito grande nesses segmentos na aplicação agrícola, né? Mas nós somos especialistas também na parte de ônibus. Nós temos materiais para a indústria de defesa, por exemplo, os blindados novos do Exército Brasileiro eles
são do nosso grupo. Então, assim, é uma empresa bem diversificada, mas realmente a agricultura está na alma dela desde do início, né? Então vamos falar um pouco da agricultura, que é o principal motivo dessa nossa série de lives da Forbes Live Agro, patrocinada por vocês, pela New Holland. Então, para quem não sabe, a CNH Industrial, que é a dona da New Holland, é uma empresa que surgiu da fusão da Fiat Industrial com a CNH Global, então é uma empresa do grupo Fiat, fabricante de tratores, colheitadeiras, pulverizadores, entre outras soluções. Eu estou falando apenas da área de agricultura. Foi uma marca criada em New Holland, na Pensilvânia, está aí o nome da empresa, e opera mais de 160 países com 5.000 pontos de venda pelo mundo. Vocês comemoraram esse ano 125 anos, parabéns. Eu entendo que é marca centenária. Hoje, por um acaso, eu estava olhando aqui a capa, a primeira capa da Forbes de 1917, então lá se vão 103 anos da história da Forbes. Parabéns, Parabéns, né? Pelos 125 anos. E ela está no Brasil há 45 anos, desde 1975. Eu sei que você só está na empresa desde 2004, são 16 anos, a empresa tem mais tempo. O que naquele momento foi determinante para a New Holland vir abrir a primeira fábrica de vocês no Brasil? Nós tínhamos aí a agricultura se desenvolvendo, a agricultura começando a ganhar corpo, ganhar escala no Brasil, concentrada ainda muito no sul do Brasil naquele momento, né? Muito forte no Rio Grande, um pouco em Santa Catarina, um pouco no Paraná, e alguma coisa do café ali, alguma agricultura também acontecendo forte em São Paulo e Minas, mas muito focado no café naquele momento. Mas os grãos começaram a ganhar corpo e ganhar espaço, né? Principalmente no Rio Grande do Sul, e aí começam as importações inicialmente de máquinas, né? E naquela época outras marcas que fizeram parte desse grupo que é hoje o nosso, né? Como a Clayson, elas vieram para o Brasil e começaram a vender suas colheitadeiras, os tratores da Fiat Agri, os tratores da Ford, que também fazem parte do nosso DNA, que a New Holland, no final, ela é a fusão de algumas empresas, né, que eu destacaria 4, a Ford Tratores, a Fiat Agri Tratores do grupo Fiat, a Clayson, que é da Europa, da Bélgica, colheitadeiras, e a New Holland, como você mencionou, na Pensilvânia, que também tinha outras especialidades, e formou esse grupo hoje tão completo. E aí, naquele momento, a demanda por maquinário acelera no Brasil, começa a crescer, começa a migração forte do sul subindo para outras regiões, e aí surgiu realmente a necessidade de atender o mercado com muito mais capacidade e produção local, peças locais e muito know-how das pessoas, porque a escala da agricultura começou a deslanchar de uma maneira impressionante. E aí a gente cria essa unidade de Curitiba, né? Que hoje é talvez a principal nossa, é a fábrica mais complexa do grupo no mundo, né? É a que mais produz coisas diferentes no mundo, no grupo CNH Industrial. Só para você ter uma noção, a fábrica de Curitiba hoje ela tem 750 mil metros quadrados de fábrica. É uma coisa impressionante para o segmento agrícola. Às vezes até o pessoal que não está acostumado com a agricultura não imagina, né, uma indústria de máquinas agrícolas ter um porte desse, mas é realmente uma coisa bem legal. E é isso, a história vem muito assim e foi evoluindo junto com a agricultura no Brasil, né? Para a gente que é da cidade, é surpreendente ouvir esse tipo de coisa, porque a gente sabe da importância do agro. Não se espante com as minhas perguntas de leigo, eu tenho um conhecimento muito embrionário sobre a indústria, porém, nas minhas muitas andanças pelo mundo, a Forbes realiza um evento nos Estados Unidos, que eu tenho vontade de fazer esse evento no Brasil, e acho que agora com esse movimento nosso mais forte junto ao agro, ele faz mais sentido ainda, que é um evento chamado Forbes AgTech, que é a mistura da agricultura com a tecnologia. Então você tem, lógico, os grandes produtores, vocês têm os grandes fabricantes, você tem as startups voltadas para o campo. E nessas minhas andanças, eu já fui há 3 anos consecutivos nesse evento, que é lá na Califórnia, eu ouvi da maioria dos entendidos, mecanização e tecnologia mesmo tem o Brasil. Aqui nos Estados Unidos a gente ainda faz uma agricultura muito raiz. Mas a alta tecnologia, vocês sabem fazer isso no Brasil. Vocês têm índices de produtividade e de colheita que a gente não tem na grande maioria das produções aqui nos Estados Unidos. E pegando como gancho esse comentário que eu ouvi lá fora, Rafael, o quanto de produtos da New Holland foram desenvolvidos para atender uma demanda exclusiva que existia no Brasil versus
produtos de prateleiras que são vendidos mundialmente, independente da região e da colheita, do produto? Olha, é bastante, tá? Eu não vou te dar um percentual preciso, mas eu posso dizer para você que facilmente 50% dos produtos eles são feitos com uma engenharia local muito forte. Nós temos 600 engenheiros aqui no Brasil. Nós desenvolvemos muita coisa aqui também para fora, né? Nós também prestamos muito serviço para a operação no resto do mundo. Eu diria assim, facilmente 50% dos produtos têm um DNA muito forte do Brasil. Posso dar vários exemplos aqui, a linha TC de colheitadeiras, a recentemente lançada TX, que são as máquinas mais vendidas na agricultura na América Latina. Os tratores Série 30, os tratores mais modernos como a linha T7. A gente tem plantadeiras e pulverizadores que só tem aqui, feitos para a agricultura brasileira. Então, a gente vê, e nos demais produtos, facilmente 30% do conteúdo é diferente. Ele é especializado para cá. Tem exceções, existem algumas linhas que a gente só importa, porque mercados de nicho, muito pequeno volume, mas tudo que a gente produz aqui foi adaptado e desenvolvido ou melhorado pensando na nossa necessidade aqui. Não dá para pegar um produto de fora e fazer um plug and play no Brasil, porque a agricultura tem suas próprias características. Mesmo o que a gente importa, nós fazemos um processo de preparação e alterações para que ele fique super adequado para a demanda brasileira. Desde o combustível, que tem misturas um pouco diferentes, até as variações climáticas necessitam que a gente faça uma adaptação especial no produto. Mas é bastante o índice de local, vamos falar assim. É impressionante. Eu imaginava que existia uma especificidade grande para o mercado, mas eu não sabia que superava em alguns momentos 50%. Quer dizer, então, que aquele processo de tropicalização que a gente vê os veículos de passeio sofrendo, acontece o mesmo nas máquinas agrícolas. A colheita de milho nos Estados Unidos é diferente, por exemplo, da colheita de milho do Brasil? Existe alguma diferença? Existe diferença na forma que a planta se desenvolve, existe diferença no porte da planta, o nível de massa, o nível de palha, que é muito importante no tratamento de uma colheita. O solo influencia o pó, a temperatura, a umidade, tudo isso influencia no desempenho de uma máquina agrícola. Então, são necessárias várias adaptações. O tipo de semente que melhor se adapta ao solo brasileiro, ela tem um resultado final um pouco diferente do que é o resultado da soja e do milho, por exemplo, nos Estados Unidos. Isso requer uma máquina preparada para aquela quantidade de material e a especificidade. Tem coisas na engenharia de máquina agrícola, tem coisas tão delicadas quanto a resistência de um grão ao impacto de um metal, porque o grão é um ser vivo, né? Você colhe sementes, né, para depois plantar de novo. Imagina que aquilo passa dentro do processamento de uma colheitadeira e entra em contato com partes móveis, metálicas ou de material plástico, seja o que for, e tem que sair lá no final impecável, com perfeita capacidade de germinação, sem quebra, sem nada. Então tem toda uma ciência aí, a gente tem que adaptar, tem que fazer coisas muito específicas para cá. Só para dar um exemplo, né? Eu não tenho dúvida que é um índice tecnológico absurdo e eu quero, assim que a pandemia permitir, ir fazer uma visita na planta de vocês aí no Paraná, que eu tenho certeza que deve ser uma experiência surpreendente. Faço questão. Vai ser um prazer. Vamos falar um pouco de um tema que tem estado bastante em voga, que é a sustentabilidade, né? Existe, para quem não conhece, e eu acho que, conversando com o Gustavo, o diretor de comunicação de vocês, eu acho que esse é um dos grandes papéis de um veículo como a Forbes, não só de informar e de trazer uma informação confiável e com credibilidade, mas é desmistificar alguns cenários, alguns mitos que existem. E um deles que eu ouço bastante, sendo um cara da cidade, é que o agro, em algum momento, é o responsável por alguma questão de degradação da ecologia, do ecossistema e que não liga muito para a sustentabilidade. Quando, na verdade, quem entende e quem lê e que se aprofunda mais no tema sabe que é 180 graus inverso, né? Vocês estão no lado oposto, vocês são uma das grandes responsáveis, a indústria agrícola é uma das grandes responsáveis pelo cuidado com o meio ambiente, né? E eu estou vendo aqui que a New Holland é uma marca líder mundial em energia limpa, que aposta em soluções que olham para o futuro e dialogam com a sustentabilidade socioambiental. Me fala o que tem essa questão de máquinas autônomas
e conceito de primeiro trator agrícola para pessoas com mobilidade reduzida. Então, vocês têm uma preocupação de sustentabilidade e uma preocupação com PCD, enfim, a questão das pessoas que estão no campo terem acesso a maquinário que funciona. Olha, o tema que você trouxe é fundamental e ele é bem amplo, né? Se você concordar, vou dividir em pedaços, vamos falar assim, né? A gente está sem pressa, isso aqui é um bate-papo. Tá bom. Primeiro a questão da sustentabilidade, a questão do agro, muitos comentários negativos em relação à agricultura, do ponto de vista de sustentabilidade, de ecologia, de conservação do meio ambiente. E aí é um ponto que a gente vê muito conflito, né? Muito confronto, a gente vê muito ataque e às vezes também a defesa um pouco agressiva. Tem vários tipos de situações, mas eu tenho visto muitos ataques e é uma coisa que preocupa a gente porque é realmente por uma falta de conhecimento, como você mesmo abordou, né? A agricultura brasileira hoje, sem exagero, isso se baseia em estudos da própria Embrapa, ela é talvez o maior ente conservador da natureza, não só do Brasil, talvez do mundo, tá? Nas mãos dos nossos agricultores, nós temos quase 220 milhões de hectares de áreas de preservação sendo cuidadas. Ou seja, nas propriedades dos nossos agricultores, você tem sempre uma parte, um percentual dentro, no limite do exigido ou acima, que está reservado para a área de proteção ambiental. Isso equivale a 1/4 quase do território brasileiro, na mão dos agricultores, sendo conservado nesse momento. E existem pessoas que fazem coisas erradas, existem, a gente sabe, mas são uma minoria absoluta e são inclusive condenados pelos demais agricultores que são grandes partidários da preservação ambiental. A agricultura hoje é muito madura em relação a isso. Você vê os agricultores hoje protegendo cada vez mais, repovoando e renovando cada vez mais essas áreas com mais espécies nativas, protegendo todas as fazendas, se não todas, a grande maioria das fazendas que eu visito, é proibido pescar, é proibido caçar, as pessoas não podem nem entrar na mata. Existe uma preocupação, uma vontade de manter, e todo agricultor acaba meio que se apaixonando por aquela área e depois vira um xodó para passar para as próximas gerações, né? Então, a agricultura hoje ela é uma grande conservadora do meio ambiente, e isso é uma coisa que eu não vejo sendo falado, né? Que precisava ser um pouco mais de conhecimento de toda a população. Tem evoluído muito em vários aspectos essa questão da conservação e eu acho que só vai evoluir cada vez mais. Sobre o aspecto que você deu os exemplos ali de o que a gente também pode fazer como tecnologia, né? A gente tem duas linhas, uma é do ambiental, a questão por exemplo, dos combustíveis alternativos, aí você tem uma oportunidade gigantesca, né, de fazer coisas, não só para você reduzir as emissões, mas quando a gente fala da agricultura, a gente tem a oportunidade de aumentar a sustentabilidade econômica da agricultura, fazendo algo que é muito bom também para o meio ambiente. E no nosso caso, uma das ações que nós temos encabeçado a nível global, apresentamos já os tratores conceito 3 anos atrás, temos máquinas nesse momento trabalhando aqui no Brasil, são os tratores movidos a biometano. O biometano ele pode ser gerado de várias formas, né? Eu vou dar um exemplo muito legal. A gente tem agricultores que têm suinocultura, que tem grãos, que tem outras coisas. Você pode pegar o dejeto da suinocultura, da produção de suínos, de porcos, você pode transformar aquilo num biodigestor, armazenar, gerar um gás, aquele gás pode ser filtrado, refinado e transformado em combustível. No final, a gente conseguiu desenvolver tratores que têm a mesma capacidade, potência, poder energético de um trator a diesel, usando biometano, com uma emissão perto de zero e com uma economia, inclusive financeira para o agricultor, porque ele passa a produzir o próprio combustível com algo que era um descarte, que ele tem que sempre encontrar uma forma de descartar aquilo de maneira ambientalmente correta. Hoje ele pode produzir combustível. Tem uma fazenda aqui aqui no interior do Paraná, em Castro, que a gente fez muitos testes ali com um grande cliente nosso, que a fazenda é autossustentável em energia. Ele faz desde a geração de energia elétrica, o gás de aquecimento, o gás da cozinha, o combustível de todos os veículos, inclusive os nossos tratores, com o biometano que ele produz na fazenda. Então, essa é uma das oportunidades, existem várias, né? Mas essa é uma que eu gosto de destacar, porque é uma que está aqui, está na mão. Daqui um pouco tempo, a gente vai ter produto de prateleira saindo com biometano da fábrica de Curitiba. Essa motorização movida a biometano foi desenvolvida por vocês no Brasil ou é uma tecnologia importada? Ela foi desenvolvida em conjunta com a nossa operação da FPT, né, que é a nossa indústria de motores, entre a equipe da Europa e a equipe do Brasil. Mas na Europa, muito mais pensando no gás natural, no Brasil, muito mais pensando no biometano produzido nas fazendas.
Então, é uma tecnologia bastante abrasileirada, vamos falar assim, né? Tem muitos componentes, muita coisa do motor desenvolvido aqui. É bem bacana esse conceito. E o outro que você falou, que os dois são apaixonantes, tá? Então, se você deixar, eu vou falar a noite inteira. Então, eu vou pular. Por favor, por favor. O outro é a questão dos PCDs, né? As pessoas com necessidades especiais. Eu conheço agricultores, tenho amigos que têm alguém na família que tem uma limitação de movimentação. E não é só uma questão da deficiência. Pessoas, às vezes, com uma certa idade, que já perderam um pouco da capacidade motora e que são fanáticos, apaixonados por agricultura, entendem tudo da roça, entendem tudo da fazenda, mas não conseguem mais contribuir ali conseguem contribuir só em trabalhos no escritório, mas a paixão deles é o campo. A gente desenvolveu e apresentou, ano passado, retrasado, não se me falha a memória, a gente apresentou o primeiro trator para portadores de deficiência com mobilidade reduzida. O trator basicamente tem uma plataforma que o cadeirante ele chega, ele faz a transição com segurança para a plataforma levanta o operador e coloca na plataforma de operação, na cabine, no assento, todos os comandos adaptados e opera um trator, como qualquer pessoa que não tem essas limitações. Cara, as pessoas que testaram o trator, a emoção que você via era uma coisa impressionante. Tanto que nós estamos investindo nisso, nós vamos em frente com o projeto que a gente apresentou e, se Deus quiser, em breve nós vamos ter aí também esse produto para o mercado poder adquiri-lo. E isso abre um leque de oportunidades, né? Seja num cliente que tem alguém da família super apto, mas que tem essa dificuldade, seja, por exemplo, numa indústria maior que também faz questão de atender e ter gente também no campo nas operações. Muito legal. Bela iniciativa. Voltando para o tema da sustentabilidade, Rafael, me explica qual é o papel do Brasil no cenário mundial nessa questão. Proteção do meio ambiente no cenário mundial. Porque a gente está vivendo hoje esse momento onde o Brasil tem uma dificuldade de mostrar realmente o que está sendo feito localmente e começa a surgir alguns questionamentos. E como você é do campo e está ligado aos grandes produtores, eu gostaria que você pudesse dar a sua visão sobre o papel do Brasil nesse cenário global. Olha, eu acho que o Brasil tem tudo para ser um protagonista e não um réu, né? Como estão tentando, de certa forma, construir aí, que eu realmente discordo muito disso que está acontecendo. Tem dois motivos pelos quais o assunto é de grande interesse para mim. Eu gosto de falar do assunto, porque, primeiro, pela minha carreira militar, eu tive a oportunidade de ir para a Amazônia como militar, fiz curso, estágio de guerra na selva no Exército. Assim, eu conheço a Amazônia, conheci como militar, e eu, pela agricultura, que está o tempo todo nessa fronteira, nesse borderline aí com a questão do meio ambiente, né? O papel do Brasil, em primeiro lugar, é realmente mostrar tanta coisa boa que nós, em primeiro lugar, mostrar tanta coisa que nós estamos fazendo na nossa agricultura. Você vai numa propriedade agrícola na Europa e nos Estados Unidos, você não encontra uma árvore, você encontra alguma coisa que foi plantada para fazer decoração ao redor da sede da fazenda, da casa. As nossas legislações ambientais são muito mais avançadas. O nível de exigência para o agricultor brasileiro em relação ao que ele tem que atender de preservação é muito além do que você vê em qualquer outro país. Então, só por aí a gente já está saindo muito na frente. Então, a gente tem que saber mostrar isso. Isso tem que ser mostrado, tem que dialogar com a sociedade, não só no Brasil, mas também global, e mostrar tudo que a gente está fazendo. Do ponto de vista de Amazônia, é a mesma coisa. A Amazônia, ela está sendo, eu ousaria dizer, bastante bem cuidada. E já faz muitos anos. Tem um papel super importante aí dos militares, mas também um papel muito grande de todas as outras instituições federais e estaduais. E dá para mostrar isso de uma maneira bastante, eu acredito, prática, convidando. Por que não convidar para que tantos que criticam venham conhecer o que a gente está fazendo? Você dá uma rodada na região agrícola do Brasil, centro-oeste, no sul, eu garanto para você que qualquer especialista a nível global vai sair com uma percepção completamente diferente, quando ele perceber o carinho com o qual a natureza vem sendo tratada. Existem pessoas, infelizmente, exceções, que não estão fazendo a coisa direito e estão fazendo coisas erradas. E esses têm que ser castigados, punidos com o rigor da lei. Eu acho que são as três coisas que a gente devia mostrar claramente, que a gente não tolera abusos, que nós temos as legislações ambientais que já são as mais avançadas e restritivas do mundo. Não existe nenhum lugar do mundo onde o agricultor é obrigado a manter 50% da propriedade que ele adquiriu intocada. É só no Brasil. E o que mais que a gente precisa fazer, eu me pergunto, quando vem essas acusações até infundadas, com pouca substância, né?
Então, acho que esse seria um pouco esse o meu ponto de vista. Tá? Acho que a gente tem que dialogar, a gente não tem que atacar, contra-atacar, brigar. Tem que dialogar, tem que mostrar as coisas boas que nós estamos fazendo. Eu tenho certeza que esse vai ser um tema recorrente na pauta da Forbes Agro, que é essa vertical muito importante que a gente começa cada vez mais a produzir, e conte com o nosso apoio e a força da marca para divulgar o que está sendo feito não só por vocês, New Holland, mas pelos parceiros e pelos clientes de vocês na proteção do meio ambiente. Esse é um tema muito importante para a gente também. Eu estou vendo aqui que um outro tema muito importante para vocês é sobre a importância das mulheres no agro. Conversando mais uma vez com o Gustavo, ele me passou uma informação que eu desconhecia, duas na verdade, né? Ele me falou que a CEO global de vocês é uma mulher, que sem sombra de dúvidas ela deve ser a mulher que ocupa o cargo mais importante no setor de indústria de máquinas agrícolas, e que 30% das propriedades agrícolas do Brasil pertencem a mulheres, são em nome de mulheres. Surpreendente isso, hein, Rafael, para quem não conhece o tema. Não, realmente é surpreendente. A Suzane Haywood, a nossa chairman, né, ela é a presidente do nosso conselho, e ela estava como CEO interina até recentemente, que ela apontou um novo CEO, mas ela é a pessoa, a líder mais alta do comando da nossa companhia. Eu concordo, ela é com certeza uma das mulheres mais influentes da agricultura mundial, eu diria, né? Mas a gente tem um crescente, uma aceleração impressionante da entrada das mulheres na agricultura, que é uma coisa muito bem-vinda, porque eu não gosto de mimimi quando a gente fala desse assunto, e eu vejo que elas também não gostam. Elas não querem cotas, não querem. Elas querem condições iguais. Então, e o que eu tenho notado é que quando você dá condições iguais, acesso, e acaba com qualquer tipo de preconceito e coisa do gênero em qualquer organização ou em qualquer propriedade agrícola, elas voam. Elas voam. As mulheres têm uma característica que acho que é inata delas, que elas são muito mais detalhistas, muito mais... Não existe o multitarefa, o pessoal fala na neurociência, mas quando você vê o que uma mulher faz, eu discordo um pouquinho, sabe? As mulheres conseguem. As mulheres que eu tenho na minha equipe, elas têm uma performance impressionante, com raras exceções. E a gente tem visto realmente as mulheres com muita vontade de crescer também nesse segmento agrícola. Já são muitas, você deu o exemplo aí, estimado pela BAG, 30% das líderes de propriedades agrícolas, né, são mulheres, né, e isso foi 3 vezes mais do que a última pesquisa de 10 anos atrás, impressionante. E já 1/3 da mão de obra das pessoas que trabalham na agricultura, que são 18 milhões de brasileiros, 1/3 são mulheres. E eu acho que logo, logo elas vão ultrapassar a metade e vem mais por aí. A gente tem... é bom a gente personificar, porque também às vezes a gente pode ver a agricultura como uma coisa meio, como é que eu vou falar, fantasmagórica, meio... Eu gosto de dar exemplo, sabe? Você tem mulheres aí, a Tereza Cristina, nossa ministra, está fazendo um trabalho, na opinião dos agricultores, e não é política a questão aqui, eu escuto o que os agricultores falam. Está fazendo um trabalho que todos estão gostando. Você tem aí produtoras como a Norma Gato, perdão. Você tem a Silvia Nishikawa, você tem a Alida, você tem produtoras aí no Brasil que elas, além de mostrar muita competência na operação delas, na agricultura, as pessoas admiram a fazenda, a propriedade agrícola que elas fazem, elas se destacam também encabeçando o movimento para fazer as mulheres saírem aí do esconderijo, vamos falar assim, e começarem a assumir esse papel. E aí surge esse congresso, né, que a gente tem um congresso das mulheres do agronegócio, já a 6ª edição esse ano no Brasil, e onde tinha mais de 2.000 mulheres líderes ou que atuam na agricultura no Brasil, discutindo, e elas não estão discutindo, eu pude participar como debatedor, foi um prazer para poder participar, elas não estão discutindo detalhes do tipo, vamos criar cotas, elas estão discutindo a adoção da tecnologia, agricultura 4.0, como é que a gente se prepara melhor, como é que a gente se aperfeiçoa e se evolui para ser mais competitivas e para ocupar o nosso espaço e usar no máximo o nosso potencial. Então, as mulheres realmente no agro é um fenômeno que só tem a contribuir. Eu acho que a gente vai evoluir muito quanto mais mulheres estiverem em posições de liderança e trabalhando na agricultura. Eu acho incrível ouvir isso, porque você sabe que uma das grandes incentivadoras da entrada da Forbes de forma mais aprofundada no agro é uma produtora pertencente ao núcleo feminino da agroindústria,
que é um núcleo formado por mulheres, líderes no seu segmento, líderes no agro. Eu conheço. E numa conversa com essa produtora, ela me falou, Camarote, o que as pessoas precisam entender é que as mulheres que estão envolvidas na gestão dos seus negócios no agro, não, chega a pessoas às vezes, vamos fazer um evento falando de empoderamento feminino. Elas falaram, gente, a gente não quer empoderamento, a gente já é empoderada. Vamos falar justamente disso que você está falando. Qual é a tecnologia que eu posso colocar aqui para aumentar minha produtividade, para ter mais sustentabilidade na produção, para dar melhores insumos para os nossos colaboradores? Quer dizer, não é aquele mimimi que às vezes a gente entende que, não, vamos falar de empoderamento. Não, empoderadas elas já são. E só mais uma informação, essa edição que chega ao aplicativo na sexta-feira está sendo feita, na sua grande maioria, por uma equipe feminina. A jornalista responsável pela toda a amarração da lista é uma mulher e tem trabalhando com ela, entrevistando os grandes produtores, uma equipe de jornalistas mulheres. Então, assim, eu sou um grande entusiasta da força de trabalho da mulher e fico muito feliz de saber desses dados incríveis da importância da mulher no setor agrícola. Falando de mulher, um outro tema que eu estou vendo que vocês apontam como sendo um movimento bastante claro e interessante que está acontecendo, os jovens no agronegócio e a sucessão familiar. O movimento cidade-campo, campo-cidade. Fala um pouco como é que está esse movimento e como é que está essa passagem de bastão. A gente já está num G3, a gente já está numa terceira geração, o agronegócio já está num G4, segue no G2. Fala um pouco para a gente, por favor, Rafael. Nós estamos passando por um momento diferente. Né? Teve uma mudança de tendência nos últimos, entre 5 e 10 anos, mas mais perceptível aí nos últimos 5, muito forte, que foi a inversão da saída, né? Da tendência a sair o jovem, que seja ele sucessor de um produtor rural, de um proprietário de um empreendimento agrícola, seja ele alguém que está do interior, nas cidades que vivem do agro, né? E a tendência era eles saírem para outras profissões, né? Na esmagadora maioria, e um envelhecimento, vamos falar assim, dos empreendedores e dos trabalhadores no setor rural. Até uns 10 anos atrás você via um pouco isso. Isso ainda é assim nos Estados Unidos, na China, na Europa, para dar 3 exemplos, e no Brasil inverteu completamente essa tendência. Hoje, os jovens, em geral, eles estão tentando se preparar para permanecer ou saem para se preparar para voltar. E muita gente que cresceu nos centros urbanos se preparando para entrar na agricultura. E isso é um fenômeno muito legal que está acontecendo. A gente tem aí, e quando você fala especificamente dos produtores mesmo, né, da sucessão dos proprietários das fazendas, dos sítios, a gente tem aí a terceira geração, na maioria do sul do Brasil, a segunda em grande parte do centro-oeste e tudo mais, e você vê uma outra coisa muito bacana que está acontecendo. Com a adoção de mais tecnologia, você começou a ter um agro também muito mais atraente para o jovem que hoje gosta muito de tecnologia. Então você não tem nada, e depois eu posso comentar um pouquinho sobre isso, mas você não tem nada a dever, talvez até alguns aspectos a gente está mais avançado na agricultura do que nas cidades, em várias questões tecnológicas, e o jovem está se entusiasmando com isso. E a segunda coisa que eu percebo que é um fenômeno bacana, normalmente você tem uma resistência da geração anterior a adotar certas novidades e tecnologias que vêm agora, certo? E a geração mais nova, ela recebe mais rápido. Os agricultores, eu não vou generalizar que é 100%, mas a grande maioria, independente da idade da geração, seja da G1, G2, G3, porque em várias fazendas você tem os 3, né? Você tem o fundador ou a segunda geração lá que está com uma idade mais avançada, mas ainda está ali todo dia na fazenda. Você tem o comandante, em alguns casos, que está ali na sua faixa dos 40 a 60, e você tem o jovem entrando, você tem a quarta ali que já está vivendo na fazenda o tempo todo, com menor de 18, tem de tudo. Você vê as 4, 3 gerações, não importa, se interessando por agricultura de precisão, se interessando por conectividade, querendo piloto automático, máquinas mais modernas. E eu conversei com alguns, uma vez eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa, e o que eu escutei de muitos agricultores foi o seguinte: eu vi na tecnologia a pegada para estimular, incentivar e conquistar o meu neto, o meu filho, a querer ficar.
Então eu estou adotando mesmo, eu quero que venha o máximo possível. Eu não sei mexer com nada, estou tentando aprender, que estou sofrendo, mas porque eu quero que ele me ajude, eu quero que ele se entusiasme com esse negócio. E está acontecendo esse fenômeno. Está acontecendo na prática. Essa é uma coisa bacana. E independente se você é produtor ou não também, eu fico às vezes, eu moro numa cidade grande, Curitiba, né, porque a nossa operação está aqui, o quartel-general, mas eu vejo às vezes pessoas batendo cabeça no mercado de trabalho, procurando trabalhos e brigando para conseguir algo aqui de profissões que estão faltando no campo. Então, eu acho que também aí o diálogo do campo com a cidade é bacana, porque tem muito espaço, tem muita oportunidade para empreender e prestar serviço para a agricultura e para trabalhar na agricultura. Para você que está nos assistindo e que fica quebrando cabeça, achando que está sem oportunidade na grande cidade, ouça o conselho de um grande executivo do setor. O Brasil é muito grande. Deve ter, sem sombra de dúvidas, uma oportunidade esperando uma boa parcela de vocês que estão pensando em empreender ou que estão procurando emprego. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo, um momento muito desafiador e muito triste para a humanidade, dessa pandemia, mostrou que talvez a vida mais completa não está no grande centro. Rafael, no auge da quarentena, eu me mudei para o interior de São Paulo. Uma cidade ali, um condomínio entre Itu e Sorocaba. Eu sou um cara extremamente cosmopolita. Minha cidade predileta no mundo é Nova York. Antes da pandemia, eu estava pelo menos uma vez por mês em Nova York, naquela cidade caótica, barulhenta. Eu nunca imaginei que eu fosse gostar tanto de viver no interior. Eu conseguia trabalhar, eu conseguia fazer tudo que eu preciso continuar fazendo remotamente, usando, obviamente, a tecnologia, mas eu respirava ar puro, eu saía para caminhar, eu saía para pedalar, eu não sabia o que era uma bicicleta há mais de 30 anos. Então, eu não tenho dúvida que tem grandes oportunidades de retorno financeiro, mas de uma qualidade de vida bem mais atraente do que essa que a gente vive na cidade. Muito bom o seu conselho. E assim, voltando para o tema tecnologia, é um caminho sem volta, né? Porque o jovem que está voltando, ele já vem muito mais conectado do que a G1 e a G2, sem sombra de dúvidas, que por mais interessada que ela seja, ela não entende do produto, ela vai tentar conhecer. E essa G3, G4 volta completamente conectada. Quando chegar a geração Z, a geração Y no campo, só vai aumentar essa questão da tecnologia e da produtividade elevada, né? Com certeza. E num momento muito oportuno. A gente está vendo, daqui a pouco chega 5G no Brasil, então a automação vai se tornar muito mais fácil, veículos autônomos e máquinas autônomas vão ter uma habilidade, uma capacidade de gestão muito mais elevada do que tem hoje com 4G, então é um caminho sem volta, né? Com certeza, a tecnologia está evoluindo muito rápido. E aí tem uma coisa bacana, né, quando você compara até com outras regiões do mundo, né, e aquela coisa da vocação. Eu acredito muito na vocação do Brasil de ser realmente um grande produtor de alimentos do mundo, né. Tem muita oportunidade que a gente tem na cadeia toda de fazer um monte de coisas, evoluir uma série de coisas, mas realmente a gente tem essa vocação e tem que acreditar nela pela tudo que tem a própria natureza brasileira, tudo que a gente tem aqui que é impossível fazer em qualquer outro lugar, né. E a adoção de tecnologia na agricultura aqui já, segundo vários especialistas, já ultrapassou os Estados Unidos. Então, assim, tem uma receptividade maior. Tem a ver com aquela questão das gerações que a gente falou antes, tá? Porque como nos Estados Unidos, em geral, os jovens estão saindo e a população rural envelheceu muito e os jovens não estão querendo voltar, uma coisa mais complicada, você está com menos adoção de tecnologia, tem menos receptividade à tecnologia. A Europa também não é diferente. O Brasil ele já passou, na minha opinião, tá? Eu vou para lá com frequência e eu vejo aqui muito mais empreendedorismo, muito mais velocidade na adoção da tecnologia. Isso é um caminho sem volta também pela necessidade que tem de ser muito mais eficiente, né? A gente, ao ser um país de vocação agrícola, um fornecedor de alimentos global, a gente passa a competir com todos os demais, né? Então, a gente precisa ser muito eficiente em custo. A gente sabe que o Brasil ele ainda está um pouco atrás de algumas questões. A gente tem muita coisa sendo feita legal agora, por exemplo, na parte de infraestrutura. Estamos no caminho, mas a gente ainda tem uma infraestrutura muito abaixo do que tem a própria Argentina na parte de escoamento de safra agrícola e por aí vai. Então, existem custos que a nossa agricultura tem
que são muito maiores proporcionalmente, independente da conversão dólar, euro, não importa, são muito mais altos do que é o custo nos nossos concorrentes nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo. Isso faz com que a gente tenha que ser muito mais eficiente em custo, e uma das maneiras que o agricultor descobriu é com a adoção mais rápida de melhores práticas. Então a tecnologia aqui, muitas vezes ela é adotada também por uma necessidade de ter uma operação mais eficiente. Então hoje a gente tem aí, eu diria para você assim, a guiagem por satélite, que são o uso de máquinas com piloto automático, né, guiado por satélite, fazer operações sem interferência do operador, por exemplo, plantio, manobras no final de uma operação, a colheita com piloto automático sem o operador interferir, o mapeamento de área. Isso aí no Brasil já é a realidade. Já é a realidade da agricultura de ponta. E isso está migrando para a agricultura familiar, está migrando para a agricultura de pequena escala, a coisa está crescendo. A adoção de tecnologia na pecuária, aceleradíssima, aceleradíssima. Já tem gente contando gado com drone, com software de inteligência artificial. Você tem um monte de coisa acontecendo no setor leiteiro. Isso tudo é para reduzir custo. Isso é tudo para aumentar a rentabilidade e poder competir, seja no mercado interno, seja no mercado externo. Se você tiver uma eficiência tributária ainda maior no Brasil, e se você resolver os gargalos da infraestrutura, cara, a nossa agricultura ela vai ter uma vantagem competitiva que é impossível de concorrer com ela. Eu brinco com a minha família, né? Eu falo, minha filha, ela às vezes brinca, pai, que eu vou ser quando eu crescer, tal, filha, a gente tem que pensar alguma coisa pensando no espaço. Tem vários caminhos. Se você quiser seguir no caminho do papai mexer com a agricultura, uma ideia é você começar a pensar como é que você vai produzir alimentos lá, ou como é que você vai mandar alimento para as colônias de outros planetas. Eu estou brincando, mas brincadeiras à parte, quem vai alimentar a terra e o que mais é o Brasil. A gente tem uma capacidade impressionante aqui, que está só, eu diria, 10% da instalação. O que vem pela frente, só para concluir o conceito? Agora a gente está discutindo o que na agricultura? Superada essa fase que está em implantação plena que eu te falei, a gente está discutindo digitalização, aumentar a eficiência com muitas soluções digitais, está discutindo muito a servitização e a prestação de serviços remotos, e a gente está discutindo mais automação, né? Mais automatização e até a robotização, né? Que é as máquinas totalmente autônomas. Aí tem dois caminhos que a gente está trabalhando, que as indústrias estão investindo. Nós apresentamos um trator autônomo robô em 2016 e a gente segue desenvolvendo, né? Assim como eu sei que as demais indústrias também estão. A gente tem dois gargalos importantes aí que são a legislação, né? Nós temos que começar a trabalhar e desenvolver legislações para poder ter mais automação, né, na operação do campo com segurança, e a conectividade, que você precisa dela, né, ter sinal, no final das contas, né, sinal de algum tipo para poder ter a internet das coisas trafegando no campo. Mas aí também tem coisa legal acontecendo. Você sabe que eu saio mais patriota dessa conversa do que eu entrei. É realmente um motivo de orgulho. E é muito bom que a gente possa, através dessas conversas da Forbes Agro, obrigado mais uma vez pelo apoio da New Holland, poder mostrar para um público, eu sei que deve ter muita gente do campo aqui nos assistindo, eu queria agradecer vocês por participarem dessa conversa, eu gostaria que vocês olhassem para a Forbes como um veículo que quer e vai se aproximar do campo, imbuído desse espírito de levar a boa e a correta notícia do que vocês estão fazendo para os grandes centros, que às vezes não conseguem receber essa informação de forma adequada. A gente quer ser um veículo que fale com um público bastante abrangente e não apenas aquele público nichado que vive para e da agricultura. E sem sombra de dúvidas, Rafael, eu saio mesmo mais patriota, porque é motivo de orgulho o que é feito no campo do Brasil, né? Não só para soluções domésticas, mas para suprimento global. É surpreendente isso. Fico feliz com a tua percepção. Eu acho que a gente tem que se orgulhar muito mesmo do que os nossos agricultores fazem. É um trabalho pesado, é um trabalho difícil. A minha família tem origem, né, do início da agricultura, lá dos imigrantes no Rio Grande do Sul. A história para chegar onde chegou é uma história belíssima. Você tem hoje segundas, terceiras gerações que estão aí sempre ainda. E a dificuldade é em qualquer nível tecnológico. Tá? A agricultura ela é muito exigente para quem está ali empreendendo. É exigente pela questão climática, você não tem hora, você não tem clima, tá chovendo, tá frio, tá um sol de 45 graus, tá uma seca danada, você tá lá fazendo o teu trabalho e tá na tua lida. Lógico que a gente, como indústria
de tecnologia está tentando trazer mais conforto, né? Melhores condições para o agricultor conseguir performar isso, não sofrendo tanto. Mas é um trabalho extremamente exigente e desgastante. Você aposta todo ano numa safra, você planta, você pode fazer tudo certo, você tem que contar com a chuva e com o clima, que é uma coisa totalmente fora do teu controle, né? Não temos tecnologia ainda para prevenir isso. Então, assim, tem que realmente respeitar muito o trabalho que o agricultor faz, porque seja no cuidado dos animais, seja na agricultura de grãos, ou seja, café, todas elas, tem muito esmero e muita dedicação. E tem uma conexão com a terra, com a natureza, que você só vê ali, que é incrível, como eu comentei com você. Tem a mesma conexão que o agricultor tem com a lavoura, ele tem com aquela área de preservação ambiental, ele lê a terra, ele lê a planta, ele é um ser vivo, né? Cada plantinha daqui é um ser vivo. Então, a agricultura realmente é um negócio muito especial. E por isso que eu reforço o que eu falei no começo, esse diálogo de quem está nos centros urbanos e trabalha em outros segmentos com o campo é muito importante, porque o Brasil é um país com uma vocação muito forte da agricultura. São 18 milhões de brasileiros trabalhando diretamente, mas tem um estudo, e agora me escapou qual foi o instituto que fez essa pesquisa, mas tem um estudo que tem 90 milhões que estão na cadeia da produção do alimento e que também estão ligados com a agricultura de alguma maneira. Então é importante que as pessoas entendam, conheçam, respeitem, né, admirem. Eu acho que merece admiração, assim como o campo admira a cidade. Não por acaso os jovens, até pouco tempo atrás, eles abandonavam o campo e queriam ir trabalhar na cidade e viver aquela coisa mais cosmopolita. Eu acho que tem que ter dos dois sentidos a admiração, porque é por aí. Eu não tenho dúvida. Rafael, eu te agradeço bastante por essa conversa enriquecedora, bastante informativa e estimulante. Eu acho que a gente é bombardeado sistematicamente com notícias desafiadoras, principalmente no momento que a gente vive. É um sopro de boas energias ouvir tudo o que está sendo feito no campo. Parabéns pelo trabalho de vocês na New Holland, dando suporte para essa produtividade que a gente tem no Brasil. Foi um grande prazer ter você aqui. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Essa é a primeira de 4 lives especiais sobre o agronegócio que a Forbes está fazendo com o apoio da New Holland. A gente espera ver vocês aqui novamente nas próximas. Rafael, eu te deixo para se despedir das pessoas que estão nos assistindo. Bom, primeiro, parabéns pela iniciativa. É muito legal ver a Forbes se interessando por esse segmento e com esse projeto, que é muito bonito. Não por acaso a gente se interessou muito em participar, porque é um projeto muito legal. Acho que a premissa é perfeita. Esse diálogo é uma coisa fundamental. É muito legal ver vocês entrando nesse segmento. Acho que vai contribuir muito, porque vocês trazem uma pegada diferente também. É um nível de debate intelectual que eu acho que vai fazer muito bem. Agradecer a todo mundo que está assistindo e dizer que com certeza as próximas lives são muito mais interessantes, né? Nós vamos ter agricultores falando, né? Vamos ter agricultores falando, contando um pouquinho do que eles fazem. Eu acho que vale muito a pena conferir. Agradeço demais a oportunidade e o tempo de vocês. Nós é que agradecemos. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Boa noite para vocês. Se cuidem e a gente se vê em mais uma live da Forbes na semana que vem. Um abraço, boa noite. Abraço, Rafael. Tudo de bom. Tchau, tchau. Abraço, boa noite. Tchau. Boa noite.